Graças a Deus, eu quero saudar a todos os ouvintes deste canal Mensal Esperança, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu tenho uma palavra que eu quero comunicar e compartilhar com vocês, que encontra-se na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, e eu quero ler a parte que encontra-se do versículo 8 até o versículo 10. Mas, meus irmãos, primeiro eu gostaria que você desse o seu like, isso é muito importante para o canal. Se inscreva também no canal e, se puder, convide outros para fazerem parte também deste canal, para participar, para receber as bênçãos de Deus. Vamos então à palavra do Senhor. A mim, o mimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Eu acabei de ler a palavra que está em Efésios, capítulo 3, e versículo 8 até o versículo 10. Meus irmãos, alguns comentaristas falam, e com razão, que a Epístola de Paulo aos Efésios seria comparado com o Evangelho das regiões celestiais. Este homem que foi o tanto usado por Deus, Saulo de Tarso, o seu nome judeu, e Paulo, o seu nome romano. Então ele passa a ser mais conhecido como Paulo. Ele nos traz coisas profundas, maravilhosas, e aqui falando a respeito da igreja. Então ele começa a contar que, através da igreja, ele também recebeu a graça de anunciar a todos os gentios, a todo o povo em geral, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Meus irmãos, nós estamos acostumados a falar de Jesus de Nazaré, o Galileu. E quando falamos nesse nome, vem ao nosso pensamento as ações dele, como homem na Palestina. E às vezes, nós não meditamos o que ele era, porque verdadeiramente ele era nas suas duas naturezas, né? A natureza divina e a natureza humana. Na natureza humana, ele era aquele homem, filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo. E não vou nem comentar muito a respeito, porque já conhecemos um pouco. Mas nunca se termina, nunca se cessa a informação a respeito dele. Mas na natureza humana, meus irmãos, aí que muitas vezes nós deixamos de lado. Ele era verdadeiro Deus, meus irmãos. Nós interpretamos Deus como um único Deus. Mas um Deus que sobrevive, não é bem o termo sobrevive, ele nos apresenta numa forma trina, composta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós denominamos como Deus a primeira pessoa da Trindade. E Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e o Espírito Santo, a terceira. Essa é a maneira humana de nós entender as ações desse Deus que se manifesta em atitude diferente, assim, em três pessoas diferentes, três pessoas com personalidade, mas é o único Deus só. É difícil de entender, mas é difícil de entender se nós formos olhar para o homem. Vocês estão olhando para mim, estão me vendo no meu corpo. Mas não estou vendo a minha alma, meu espírito. Então, eu sou trino também.
Então, a respeito dele, a coisa gloriosa que nos fala, as riquezas incompreensíveis de Cristo, o Messias, que nós podemos dizer, o Senhor Jeová, que podemos, que eu sou o anjo do Senhor do Velho Testamento, coisa gloriosa, poderosa. Muitas vezes nós estamos acostumados a orar, Senhor Jesus, é no teu nome. Mas não focalizamos aquilo que a palavra diz, que ele era o princípio e o fim. Ele é o ômega, é o alfa, é o todo-poderoso. E é nisso que Paulo quer comentar um pouquinho. Ele não abriu tudo. Ele fala das riquezas incompreensíveis de Cristo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. É um mistério. Não é coisa misteriosa. É porque estava oculto. Essa manifestação dele estava oculta. Como também a igreja, aqui está envolvido com a igreja. A igreja é um mistério que estava oculto. Sempre existiu no plano de Deus que haveria a igreja. Mas Deus não podia revelar como igreja no Velho Testamento. Precisava ter uma melhoria de conhecimento e o tempo apropriado. Então ele começa a falar da igreja. Que coisa gloriosa esta igreja, que a própria palavra diz, agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ou as variadas formas de sabedoria de Deus, seja conhecido dos principados e potestades nos céus. Meus irmãos, quando falo aqui em principados, eu quero falar das principados e potestades positivas, que são as principados e as potestades do céu. Não o principado e as potestades malignas, que também existem, não. Mas, através da igreja, essa multiforme sabedoria de Deus é revelada. Que coisa gloriosa! E nisso, meus irmãos, um lampejo de conhecimento vem para nós. Que os anjos, no mais nível, no mais alto grau, seja querubim, seja arcanjo, seja serafim, seja um anjo forte ou um anjo grande, pouco importa. Tem um nome de potestade, pouco importa. Eles não são suficientemente em sabedoria. A palavra nos fala que Deus é onipotente, onisciente e onisciente. Onipresente. Os anjos não são onipresentes, não podem estar em todo lugar ao mesmo tempo. Não são onipotentes, eles são limitados. Agora, onisciente também. Agora, tem uma sabedoria que nós não chegamos nem perto, meus irmãos. Tem um poder que nós não chegamos nem perto. Mas para a igreja agora serve como um espelho, para eles entender também, que dá-nos a entender coisas que no passado eles não tinham conhecimento. Agora está se abrindo, se revelando. Isso é poderoso, é através da igreja. E meu irmão pastor, companheiro obreiro, irmãs, irmãos, você que prega, você que ouve, mas também é da igreja. Que coisa gloriosa fazer parte da igreja. Que coisa gloriosa, prezado pastor, prezado obreiro, você pregando, anunciando, está edificando esse edifício poderoso, que a palavra fala também como edifício, que tem um alicerce que é Jesus Cristo, é a igreja. Que coisa gloriosa. Esta igreja que eu faço parte, que você faz parte, que dentro de um sentido coletivo nós fazemos parte, dentro de um sentido individual nós somos igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo e você é corpo de Cristo. É coisa gloriosa. Meu irmão,
Minha irmã, é uma bênção ser crente. É uma bênção servir ao Senhor. Sinta isso, entenda isso, que esta palavra, esta mensagem te dê mais edificação, mais conhecimento. Eu estou apenas dando assim, uma palavra rapidamente, mas que o Espírito Santo te abençoe maravilhosamente. Eu quero agora orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, continua abençoando o teu servo, a tua serva, os pastores, os obreiros, para que seja usado nas tuas mãos, Senhor, para que todos sejamos edificados. Pai eterno, eu peço, em nome de Jesus. Amém.